Bom dia, povo de Deus, povo abençoado, povo cheio da unção e da graça. Estamos aqui no nosso momento, Bom Dia Espírito Santo, para falar de Jesus para a sua vida. E já quero pedir desculpa, né? A minha voz, ela está meio rouca, estou sem voz já há uns quase 15 dias por aí. Mas o Senhor, Ele vai nos dar graça. E eu não posso parar de falar desse Deus tão lindo e maravilhoso. Eu quero orar, fique até o final, para que a gente venha orar, consagrando esse mês nas mãos do Senhor. Para que esse mês seja uma bênção na sua vida, para que esse mês seja a resposta de Deus na sua vida. Seja aquele mês a qual a virada de chave vai acontecer. Eu quero trazer uma palavra da parte de Deus que se encontra lá em Isaías 66, a partir do versículo 12. Se eu terminar o vídeo um pouquinho mais curto, né, vocês me perdoem, que é porque realmente a minha voz, ela está falhando muito. E aí diz assim a palavra do Senhor: porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória das nações como um ribeiro que transborda. Então mamareis ao colo e vos trareis, e sobre os joelhos vos afagarão. Acendendo aqui a luz, porque eu tô enxergando bem pouquinho. Como alguém a quem consola sua mãe, assim eu vos consolarei. E em Jerusalém vós sereis consolados. Vós vereis e alegrar-se-á o vosso coração, e os vossos ossos reverdecerão como a erva tenra. Então a mão do Senhor será notória aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Glória a Deus, que palavra grandiosa, que palavra maravilhosa. Senhor, ele começa a dizer, ele está te dizendo, olha como começa, assim diz o Senhor. Você quer resposta maior do que essa? Você que estava perguntando, Senhor, cadê a minha resposta? Senhor, eu preciso de uma resposta. E o Senhor, ele traz um versículo para ti que começa, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor para ti, não é a irmã Darlene, mas é Deus que fala ao teu coração e ele diz assim, estenderei sobre você a paz, como um rio, e a glória das nações como um ribeiro que transborda. Quando é que um rio, um ribeiro, ele vai sangrar? Quando ele enche, né? Na época das chuvas, na época de quem trabalha com a parte agrícola, ele passa o ano todo esperando, passa meses esperando, porque naquela etapa que você vai, naquela estação que ele vai construir tudo o que ele precisa para se manter o ano ali com a sua família. Então ele vai depender das chuvas, se for muito vai ser ruim, se for pouco vai ser ruim. E quando eu sou do sertão, né? Eu morei muito tempo no sertão. E aí eu lembro, eu criança, quando dava aquelas primeiras chuvas, quando você estava dormindo, era tão maravilhoso. Você ficava pensando no outro dia acordar, né? Aqueles poços ia estar cheio, aqueles lagos ia estar cheio e você ia poder brincar. E ali, às vezes, quando a gente acordava, aquele clima diferente, aquele clima gostoso, aquela sensação de paz, sabe? Aquela sensação de prosperidade. Porque para quem mora na parte rural, quando dá uma chuva, é como se fosse aquele sinal de prosperidade, é um símbolo de prosperidade, é algo tão maravilhoso que só sabe
quem já passou por essa situação. E quando era amanhecia o dia cedo, né, eu e os meus irmãos, toda a gente corria ali para pertinho ali que tinha um lago e ia tomar banho, escutando aquela zoada dos sapos, né, que aparecia naquela época, aquela cantiga. Então eram os grilos, era algo que ficava marcado nas nossas vidas. E aí de manhã você vê aquele monte de agricultor saindo para plantar, todo mundo feliz, todo mundo conversando, todo mundo rindo. Então é isso que Deus vai fazer na sua vida. Ele vai fazer o rio transbordar. O rio, ele só transborda quando vem água, quando vem chuva. A chuva é a providência de Deus sobre a terra. É a providência de Deus sobre a tua vida. O Senhor diz, vai vir chuvas de bênção para a tua vida. Vai vir chuvas de bênção ao ponto de fazer transbordar a sua vida. Eu não sei qual é a área da tua vida que você tem passado por situações difíceis e complicadas, mas a resposta de Deus hoje para ti é que Ele vai fazer esta área da tua vida transbordar. Ele está trazendo paz para ti, ele está trazendo um tempo de calmaria. Então aproveita esse tempo de calmaria, esse tempo de resposta, esse tempo de providência, esse tempo que você vai transbordar, aleluia. E começa a buscar mais ao Senhor. Começa a pedir ao Senhor mais disposição para estar na presença dEle. Porque às vezes não falta, não é o tempo, mas sim a disposição. A disposição de estar, de tirar aqueles minutinhos e estar com Ele. Porque se você tiver disposição, até fazendo algo dentro de casa, você está buscando o Senhor. Se você tiver disposição, você, ao invés de passar aqueles 20 minutinhos nas redes sociais, olhando, você está buscando ao Senhor. Então, o que nós precisamos é isso, é a disposição de estar na presença do Pai. E 1 minuto na presença do Pai vale mais do que qualquer outra coisa. 1 minuto na presença do Pai vale mais do que todas as riquezas que possa ser o mundo te entregar. Sabe por quê? Porque 1 minuto na presença do Pai pode ser decisivo para a tua vida. 1 minuto na presença do Pai pode ser a transformação, a virada de chave. Porque às vezes as pessoas, né, nós mesmos, ser humano, a gente só se preocupa muito com o dinheiro, com a parte financeira, como é que vai isso, como é que não vai aquilo, mas esquece que 1 minuto na presença do Senhor, Ele pode virar todas as chaves na tua vida. E aí vai ter momentos, vai ter coisas em nossas vidas que não vai ser o dinheiro que vai comprar, mas sim a nossa fé, a nossa intimidade, a nossa dependência, a nossa obediência ao Senhor. E o Senhor continua dizendo, aleluias, como alguém a quem consola sua mãe, assim vos consolarei em Jerusalém, vós sereis consolados. Deus está dizendo que virá para a sua vida um tempo de consolo de Deus. Um tempo, aleluia, em que não precisará mais você estar nessa angústia que você está vivendo. Que não precisará mais você estar nessa situação que você está passando. E verá um tempo que não será só mais uma resposta de Deus. Será a mão de Deus concretizando o milagre. Eu sei que tem momentos na nossa vida que a gente está tão angustiado, tão sem esperança, tão sem força de continuar a jornada, que você começa a imaginar, Senhor, até agora só são promessas, só são profecias e nada se cumpre, e você começa a perder a sua fé. E nesse momento é onde o inimigo vai ganhando território. Quando ele começa a mexer com a nossa fé, quando ele começa a fazer a gente duvidar do que o Senhor tem nos prometido. Mas
O Senhor, Ele é misericordioso. Então, a gente tem que chegar ao Senhor e dizer, Senhor, eu sei que eu posso ter falado isso, eu posso ter te magoado, mas me perdoa. Me perdoa pelo que eu falei, me perdoa pelas palavras insensatas, me perdoa porque foi num momento de aflição. E o Senhor, Ele vai te perdoar, porque Ele entende. O Espírito Santo, Ele está para interceder por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, Ele vai interceder ao Pai e vai dizer, Senhor, perdoa ela. Ela não quer desistir, Senhor, ela só quer ver a resposta sendo concretizada. Senhor, perdoa ele, Senhor Jesus. Não é isso que ele quer, ele só está cansado demais da luta. Quando você pensar assim, eu vou entregar o cajado, eu vou entregar a missão, e o Senhor, o Espírito Santo, ele vai dizer, Senhor, ele não vai entregar não. Ele não vai entregar não, ele apenas está cansado das pedradas, ele apenas está cansado das calúnias, ele apenas está cansado da perseguição, mas dá graça a ele, Pai, dá graça a ele, renova as forças dele e bota ele para caminhar novamente, assim como tu fizeste na vida de Elias. Então é assim que o Espírito Santo, ele vai intercedendo por nós. E vai ter dia que você vai estar nesse momento, é normal, tá tudo bem. Nós somos pessoas de consentimentos. E vai ter momento que você vai, quando abrir uma palavra, um vídeo, você não vai passar direto, porque senão eu já estou cansada de escutar isso e não ver nada acontecendo. Hoje foi um dos dias que eu estava meio angustiada, né? Esses dias eu tenho andado passando umas lutas espirituais muito grandes, uns ataques espirituais muito grandes. E a minha guerra, a palavra do Senhor diz que a nossa guerra não é contra a carne, a nossa guerra é contra principados, a nossa guerra é espiritual. E eu entendo quando eu estou nesse tempo de guerras no mundo espiritual. E eu estava ontem passando os vídeos e sempre quando chegava assim, Deus manda te dizer, Deus, eu passava direto e dizia assim, Senhor, eu já estou cansada. E aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. E eu dizendo assim, Senhor, eu não quero mais... eu não quero me iludir, eu não quero criar esperanças falsas, eu não quero viver um tempo que eu espero e que não acontece. Eu comecei ali a me revoltar, sabe? E o Espírito Santo pegou esse, calma. O Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. O Espírito Santo começou a dizer assim, calma, calma. Relaxe, se acalme e vá orar. Vá orar. Tu tá cansada? Pois vai lá. Tu quer desabafar? Pois vai lá orar. E o Espírito Santo ministrando no meu coração. Vai lá ter uma conversa com o Pai, o Filho e o Espírito. Vamos lá conversar. Vamos lá naquele cantinho que você ora e vamos conversar. E eu fui pro meu cantinho de oração e comecei, eu não me ajoelhei, eu não coloquei o rosto no pó, eu me sentei no chão e disse assim, pois Pai, senta aqui comigo, Espírito Santo, senta aqui comigo que eu vou conversar. Eu vou abrir o meu coração porque tá doendo demais. E comecei a falar como eu converso com uma amiga íntima, que nem para isso, né, nem esse laço de amizade tão grande, ao ponto de falar tudo que eu tô sentindo, tudo que eu tô vivendo, eu não tenho. Então, o laço de amizade que eu tenho ao ponto de abrir totalmente o meu coração é com o Espírito Santo, é com esse amigo que cuida de mim todas as horas. E eu comecei a conversar. E sabe como você vai para uma terapia, que quando você começa a conversar, você começa a chorar, principalmente nos pontos que estão gerando gatilhos na sua vida? E eu comecei a chorar, e tudo que eu falava que estava me doendo, que estava me causando frustração, eu chorava. E aí eu disse assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Me perdoa se eu falei alguma coisa que te magoou, se eu falei alguma coisa que não era para mim ter falado. Me perdoa porque estava doendo demais.
E aí, às vezes a gente tem que se policiar, né? A gente tem que refletir o que está saindo da nossa boca. Mas se isso aconteceu com você, não fique se julgando. O Senhor, Ele conhece o teu coração. Peça perdão ao Senhor, chacoalha a poeira e siga em frente. E o Senhor, o Espírito Santo, começou a dizer assim ao meu coração: pois vai gravar, mas agora tu vai gravar na certeza de aonde esse vídeo chegar, não ser mais um. E eu comecei a falar com Deus, eu disse: Senhor, que cada palavra que saia da minha boca, que não seja eu, que seja o Senhor. Senhor, que esses vídeos que o Senhor me direciona a gravar, penetrem no coração das pessoas, mas façam a mudança que elas precisem. Cada vídeo que chegar seja a resposta que a pessoa precisa, mas que ela veja o cumprimento da resposta. Porque eu tenho muito medo de brincar com as coisas de Deus. Eu tenho muito medo de pegar o meu celular e gravar uma coisa só porque eu estou querendo. Eu tenho muito medo disso. E muitas vezes eu acabo me retraindo. Porque eu digo assim: Senhor, eu não quero falar de mim, eu não quero falar para ganhar status, para ganhar visualizações. Senhor, eu quero falar quando tu tiver alguma coisa para falar com as pessoas. E aí, muitas vezes eu pago o preço por me retrair muito e achar que vai ser eu, que não é Deus que está falando, né? Mas eu tenho medo de brincar com as coisas do Senhor. Eu tenho medo de trazer um vídeo, uma palavra como essa e não acontecer, não mudar, não fazer a diferença na vida de outras pessoas. Então, o que eu sempre peço, Senhor, que essas palavras que eu falo, que eu gravo, não seja minha, mas que seja do Senhor. Porque se eu falar sendo só de mim, não vai acontecer mudança nenhuma. Mas sendo tua, Senhor, vai chegar na pessoa certa e vai acontecer a mudança que ela precisa. Então pode se sentir nesta hora, aleluia, ministrado pelo próprio Espírito Santo, porque é Ele que fala contigo, amém? Vamos orar pelo nosso mês de maio. Senhor Deus, Pai querido, Deus de poder e glória, eu te apresento esse mês, meu Pai, que esse mês seja um mês transformador na vida, Senhor Jesus, de cada um que aqui comigo está. Pai amado, dá um final de semana abençoado, Senhor. Que o livramento do Senhor venha ser nas nossas vidas. Que o Senhor nos guarde, nos livre. Que o Senhor acampa anjos, meu Pai amado, ao nosso redor. Senhor, eu te peço, Senhor. Deus, quebra essas cadeias, quebra essas barreiras, quebra esses grilhões, quebra, Senhor Jesus, repreende a maldição, repreende o espírito de inveja, repreende o espírito de frieza, fraqueza espiritual. Ah, Jesus, derrama sobre a vida desta pessoa, Senhor, uma unção nova, Pai. Deus, derrama sobre a vida desta pessoa, Senhor, vigor, Senhor, a força que ela precisa, Pai, para continuar. Deus, oh Pai querido, Jesus, repreende, Senhor, esse sentimento que essa pessoa tem vivido nos últimos dias, de desistência, de fracasso, Pai. Ah, Jesus, nós silenciamos agora a voz do inimigo que tem falado ao ouvido dela, dizendo que ela não vai conseguir. Dizendo, Pai amado, que não é Senhor de Deus, Pai. O inimigo está querendo parar, o inimigo está querendo arrancar ela do lugar que o Senhor tem colocado. Ah, Jesus. Pai, abre a visão espiritual da tua igreja. A cada um, Senhor Jesus, que está escutando esse vídeo agora, que a visão espiritual venha a ser aberta, Pai. Que a resposta do Senhor, o mover de Deus, as bênçãos de Deus seja sobre cada um. Assim eu creio na vitória do meu irmão e da minha irmã, em nome de Jesus. Amém? Se você acredita e tem fé, que a resposta de Deus vem sobre a tua vida, deixa aí o teu pedido de oração e compartilha esse vídeo com mais alguém.